repercutiu uma polêmica não, né? Repercutiu a absolvição do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Não foi absolvido, né? Muita gente botou absolvido. Ele foi condenado. Essa é a pura verdade. Né? Ele foi condenado. E tem um amigo aqui que tá no nosso chat, alguns torcedores do Bahia que estão aqui acompanhando a gente. Eu espero que a gente possa explicar pra vocês. A gente não vai explicar com clubismo, a gente não vai explicar porque, porra, não, cara, por conta do eixo, não. Vocês conhecem o nosso canal aqui, a gente tá voltando a fazer as lives agora, eu e Clóvis, terças e quintas, e convido o Márcio pra estar com a gente também, as terças e quintas aqui, quando ele tiver disponibilidade pra estar participando. Tá agregando demais aqui, e vai agregar muito mais agora que a gente vai falar sobre essa situação aí do Bruno Henrique. E teve aqui o pessoal do Caserna Rubro-Negra, que deixou muito claro que foi objetivo. Eu não sei se é o Márcio que tá digitando ou não, mas foi muito objetivo na publicação aqui. Gente, não existe uma lei pra punir o Bruno Henrique com suspensão de jogos. Tem gente, o Luciano tá, é uma vergonha, o que... Entenda uma coisa, o Luciano, a lei pode estar errada, pode ter que mudar isso. Eu concordo plenamente de que o que o Bruno Henrique fez foi errado. Se ele foi inocente, se ele foi na gíria do futebol, com todo o respeito que se fala, se ele foi juvenil, se ele foi cabaço, na gíria do futebol, pô, se fala assim, em ter comunicado, ou falo, tem uma conversa de WhatsApp, ele falando, eu vou tomar o amarelo contra o Santos. É certo? Claro que não, pô. Claro que não é certo. Agora eu quero, mas só que não tem uma lei que fique, não tem uma lei para que ele perca jogos. A lei que dá pra enquadrar o Bruno Henrique nessa situação, a pena máxima, irmão, a pena máxima são 100 mil reais, é de 100 reais a 100 mil reais. E foi aplicada a pena máxima. Então assim, não é que, deram só 100 mil isso pra ele, não, cara, a lei é clara, a letra da lei é clara, pra esses casos do Bruno Henrique, a lei fala é de 100 a 100 mil reais, não se discute punição de retirada por referente à saída de jogos ou punição de jogos. Não se discute. E aí querem fazer o malabarismo em relação... Mas o Aleph Manga fez, o Bauerman fez, o Ney Paraíba fez. Cara, a lei também é clara quando diz que o jogador a benefício próprio, ele prejudica o seu clube. Ele comete um pênalti, ele dá um escanteio. A observação é clara, o clube... ele tem que se sentir lesado, ele tem que lesar o clube de alguma forma, sendo que foi comprovado pelo próprio Flamengo, pelo Michel Acef Filho, que é muito bom por sinal, de que foi planejado pelo Flamengo junto com o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique com o Flamengo, dele tomar esse terceiro cartão amarelo para ele estar livre nos próximos jogos. Então o clube não foi prejudicado. Jonas, mas ele comentou com o irmão dele de que ele ia tomar o terceiro cartão amarelo. Na moral, ele nem precisava comentar, todo mundo sabia. Eu trouxe um exemplo claro aqui pra vocês, do Eric Pulga. Pra você que tá com a gente aqui, que é torcedor do Bahia. O Eric Pulga estava contundido, Márcio, não ia jogar, ele voltou a jogar agora há pouco tempo. Ele estava contundido, o Rogério Ceni relacionou o Eric Pulga, deixou ele no banco. E na transmissão eu falei, o Eric Pulga tá no banco só pra tomar o terceiro cartão amarelo. E não deu outro. Tudo que era lance, ele ia lá e levanta. E não é característica do Eric Pulga fazer isso. Nitidamente ele queria tomar, até que o árbitro veio e deu o terceiro cartão amarelo pra ele. É certo? Não, é errado? Também não sei se é errado. É uma tática de jogo? Pode ser, pra você ter um jogador importante livre em uma partida mais importante. Pode ser também uma tática de jogo, uma estratégia de jogo. Agora eu quero que... Então, agora eu quero que vocês entendam, eu vou deixar aqui agora o Márcio também, o Clóvis falar. Você pode odiar o Flamengo, você pode achar errado. Jonas, eu acho errado o que o Bruno Henrique fez. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui, claro. O Clóvis me deu um soco na cara. Pô, é um exemplo, tá, gente? O Clóvis me deu um soco na cara, né? Sendo que a lei fala que esse soco, essa atitude dele, ele tem que pagar 10 cestas básicas. Eu não posso querer prender o Clóvis por algo que a lei fala, que são 10 cestas básicas. Mas o Clóvis deu um soco, mas só que o cara lá na rua deu um tiro na cabeça do outro cara. Gente, olha só, o tiro na cabeça é outra parada. A lei fala, tem uma lei específica para aquilo, que fala aquilo, né? A lei, pela atitude, pela ação, pela conduta do Clóvis, fala que são 10 cestas básicas. Por que eu faço o quê? Mais uma vez eu repito. A atitude do Bruno Henrique, a lei fala que é entre 100 a 100 mil reais. Se é certo ou não, tem que mudar a lei, tá?
A lei fala da situação do Bauerman, enfim, dos outros jogadores do Manga, de que são, eu não lembro bem quanto é que mas chega até 1 ano ou 2 anos de suspensão. Não, mas tem suspensão também, tempo. Então, não tem que se discutir, o que tem que fazer é mudar a lei. Então, é mudar a lei, entendeu? A grande questão é essa. E eu tô tentando te explicar, Luciano, e você não tá entendendo. Eu tô entendendo tudo que você tá botando no chat, eu concordo com você. É uma atitude errada, mas só que a lei, a gente não pode querer punir um cara com algo que não tá escrito, porra. Qualquer advogado mequetrefe, ele vai chegar lá e vai falar, não, pô, isso tá errado, pô. A lei não fala isso, tu tá inventando a lei, né? É isso, pô. Então não tem discussão, Luciano. É pegar esse caso do Bruno Henrique como exemplo e falar assim, a gente precisa mudar isso aqui. A gente precisa mudar isso aqui. E se mudar, o próximo cara que fizer a mesma conduta, ele vai ser punido. Ponto. Agora, o Bruno Henrique, e eu falei isso aqui constantemente, não tem como ele ser punido, porque não tem lei que prevê. Não tem lei. E não adianta querer, e não adianta querer, como eu posso dizer, pra você ter uma ideia, olha como a lei é errada. A conduta do Vitor Roque é grave também, que foi a questão de homofobia e tal, né? Mas só que ele já pode ser punido com jogos. Então, ele pode ser punido com jogos. Mas não vai ser, né? Mas não vai ser. Ele vai tomar uma multa, cesta básica, enfim, vai ter que assistir alguma coisa. Eu tenho que ler lá certinho o que fala ali em relação a essa ação dele. Mas essa ação do Bruno Henrique não tem que se falar, Luciano, em 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas seria se um cara com a mesma ação do Bruno Henrique tivesse tomado 10 jogos e o Bruno Henrique 100 mil. Grava uma coisa, a lei não prevê punição de jogos. A lei prevê pena mínima de R$100, pena máxima de 100 mil. E ele tomou a pena máxima. E quem tá falando que ele foi absolvido aí, está errado. Ele foi condenado à pena máxima. Se a pena máxima fosse 20 anos de reclusão, 20 anos de cadeia, ele estaria 20 anos que ele pegou a pena máxima. Eu espero que vocês tenham entendido. Não tem como manipular algo imanipulável. O que pode fazer é providenciar essa mudança para que as outras situações como essa possam gerar punições mais gravosas. O Bruno Henrique ele foi beneficiado porque a lei fala isso, de 100 a 100 mil. O cara foi lá e deu 100 mil reais. Né? Essa é a questão. Agora com vocês, meus amigos, para dissertar sobre essa situação aí. O novo CBJD foi ingressado em 2001. De lá para cá nunca teve esse caso. Porque antigamente não existia as bets. Essa é a verdade. Agora tem que sentar todos os juristas responsáveis pelo STJD e tem que mudar isso aqui. Eu não concordo. Para mim, a punição é branda. 100 mil, porque um jogador do quilate do Bruno Henrique, do que ele ganha no Flamengo, aí tem que se pegar mais pesado. Eu acho que jogadores de 4ª, 3ª divisão, R$100, 200, tudo bem, o salário que eles têm não são muito fortes. Agora, um jogador como o Bruno Henrique, Vitor Roque, Gabriel, Veiga, tem que se pegar mais pesado. Tem que se mudar. Tem que dar jogos e também a punição pesada. O grande problema é que, como o Brasil está polarizado, aí fica aquela história, é do Flamengo, é do Palmeiras, é do Vasco, é do... Não, infelizmente a lei fala que ele foi condenado e teve que pagar a pena máxima de 100 mil. Eu, particularmente, acho que a pena é branda. Também a pena tem que ser, para mim, 1 milhão. Você gastou, 1 milhão, você tem que pagar. E se vira. Agora, a gente fica aqui, não chove, não molha, porque uns vão aceitar, outros não vão. A grande verdade no futebol brasileiro é pouca farinha, meu pirão primeiro. E, infelizmente, está todo mundo remando nessa situação. A gente aqui não concordamos, eu não concordo com essa punição. Para mim, tinha que ser mais pesada. Mas ele foi punido. E o que prevê o CBJD é o que está escrito. Então, infelizmente, tem que se mudar. Apareceu uma brecha para se mudar. Agora, os juristas responsáveis, e de 9 juristas, 6 foram a favor do Bruno Henrique, 3 contra. Então, acho que uma maioria. Então, acho que o Bruno Henrique, dessa vez, passa ileso, burro. E se eu sou ele, eu falo pro irmão, nunca mais fale comigo sobre jogo. Exatamente. E vocês acham mesmo que um monte de advogado lá, sendo observado pelo Brasil inteiro, iria fazer uma coisa pra se expor e beneficiar? Não foi, cara. Foi porque realmente os caras olharam e falaram, cara, a pena máxima é isso, vamos dar a pena máxima pra ele. E foi o que aconteceu. Ele foi condenado, tá, Luciano? A pena máxima. O Bruno Henrique foi condenado à pena máxima, né, Márcio? Mas 3 auditores conseguiram fazer essa ginástica aí. Exatamente. Então vamos começar pelo começo, meu amigo Jonas.
Você que é da área, não há crime sem lei anterior que o defina. Exatamente. Então isso é simples. O que o Bruno Henrique fez, queiramos ou não, não há amparo no CBJD para puni-lo. Eu acho, inclusive, que o artigo que foi aparado, esses 100 mil reais, já foi uma ginástica, tá? Eu acho que já foi uma ginástica, porque esse artigo é muito aberto. Concorrer para que não seja cumprido. Sinceramente, eu acho que isso aí já é uma ginástica. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que nós estamos confundindo a justiça desportiva com a justiça comum. O que o Bruno Henrique fez, que a maioria dos brasileiros está condenando, isso vai ser fato a ser discutido na justiça comum. A Beth, que foi potencialmente lesada, já foi fato de investigação da Polícia Federal. Inclusive, esse cartão amarelo que o Bruno Henrique recebeu em 2023, por esse cartão amarelo, ele já tinha sido inocentado. Que para mim nem foi, tá? Cartão amarelo para mim foi até... Não foi nem falta. Não foi nem falta. O motivo do estresse dele é porque não tinha nem sido falta. E o que acontece? Esse caso, ele tinha sido inocentado, esse caso foi reaberto há pouco mais de 2 meses atrás por conta das investigações da Polícia Federal. Então, uma coisa é fato. Gostem ou não do Flamengo, gostem ou não da STJD, da Justiça, mas não tem como enquadrar, embora 3 auditores tenham conseguido... No grupo lá da Caserna Rubro-Negra, eu estava discutindo. Cara, teve auditor que quis reescrever a língua portuguesa querendo fazer uma malabarismo do que é resultado. Resultado é o fim, é a finalidade. O que aconteceu no jogo? Qual foi o resultado do jogo? 0x0, 1x0, 2x0. Esse resultado foi influenciado pelo que o Bruno Henrique fez em campo? Não foi, ponto. Eu vi isso aí, ô Márcio. Ele quis deixar o resultado como se o resultado fosse algo subjetivo e que gerasse interpretações, mas não tem interpretação. Aí quer dizer que um cartão amarelo é um resultado? Então um lateral é um resultado, um escanteio é um resultado. Qualquer coisa que você faça dentro de campo é um resultado que prejudica o seu time. Mas você concorda comigo, Márcio? Se ele toma o segundo cartão amarelo e é expulso, eu vou dar exemplo, igual o Plata ali, tomou o vermelho, foi expulso, que prejudicou, o Flamengo estava ganhando de 2x1. A gente já começa a pensar de uma forma diferente, né? Mas não mudou o resultado. É por dolo. O Plata, quem vê aquela jogada, vê que ele foi cabaço, como você mesmo já falou há um tempo atrás. Agora, se de fato ele dá uma entrada marginal no jogador e gera a expulsão dele, aí sim, nem o Michel Acef Pai consegue provar que o clube não foi prejudicado. Perfeito. Fala, Clóvis. Não, e os próprios jogadores que se envolveram com isso, o Kahneman fez um pênalti contra a sua equipe. Peraí. Eu já participei de um jogo que, o jogo de uma terceira divisão carioca, que o mesmo zagueiro fez 3 pênaltis. Fez que tem uma coisa errada. O zagueirão fez, e no terceiro ainda falou assim: vai me expulsar, não? Disse, não, você vai continuar passando vergonha. Vai passar vergonha aí dentro. Tá perdendo, vai continuar passando vergonha. Quer fazer a besteira? Aí no finalzinho agora você vem cá, agora você vai ser expulso. Isso acontece muito na categoria de base, acontece. No terceira, segunda divisão acontece. No Rio, agora há pouco tempo, teve uma equipe que foi eliminada. Tomou de 10-0. O próprio tomou. Não, então, a gente não pode. A gente não pode, como eu posso dizer, a gente não pode acusar, né? Tomou gol, enfim. A questão ali do Bruno Henrique, além de tudo, é uma questão utilizada praticamente em todas as rodadas. Quem apostou no Arrascaeta, quem apostou que o Arrascaeta iria tomar um terceiro cartão amarelo agora, sabe? A grande questão é que vazou uma conversa dele, que a conversa também não deixa claro que ele sabia que o cara iria apostar. Foi uma conversa de tipo assim: ô Márcio, pô, cara, tem que tomar o terceiro cartão amarelo aí, hein, cara. Vai tomar esse cartão quando? Contra o Santos. Que era muito previsível que isso iria acontecer. Aí eu vou lá e aposto. Quem me garante que foi uma conversa entre 2 amigos, que o cara se aproveitou disso, né? Provavelmente... O irmão dele queria saber quando é que ele ia visitar a mãe. Ele, não, tem que esperar tomar o terceiro cartão amarelo. Aí o boneco avisou,
Eles falam, semana eu vou visitar minha mãe na semana que vem. Não, vou tomar o terceiro contra o Santos. A grande questão é que na conversa ele fala assim, me avisa quando for tomar, né? Fala, Márcio. Tem um assinante seu aqui que está dizendo, esse caso só teve repercussão porque se arrastou por 2 anos para se decidir por nada. Ele não se arrastou por 2 anos, não. Esse caso ele foi decidido, o Bruno Henrique foi inocentado, e agora, cerca de 2, quase 3 meses atrás, é que com os dados da Polícia Federal, é que o STJD resolveu reabrir o caso. Esse caso foi reaberto agora, há pouco mais de 2 meses, em torno de 3 meses. Ele não tem 2 anos aguardando. Esse caso, lá atrás, o Bruno Henrique já tinha sido inocentado. Exatamente. E eu, Jonas e Márcio, vocês, todo mundo aqui tentou jogar esse jogo de futebol e não conseguiu. O que o Bruno Henrique fez para mim não é perdoável. Tanto que eu falo, a pena para mim é banda. Meu sentimento que eu tentei, aí um cara que tá num clube gigante, tá num clube de grande aporte, cai num truque desse, não sabe se é por inocência ou não, mas aí é como o Márcio falou, na parte futebolística, acabou. Não tem mais nada. Foi punido, pagou a pena que existia para ele. Agora vem a parte criminal. Agora é uma outra história. Se for punido, se o Bruno Henrique tiver ser enquadrado, vai ficar 3 anos no xadrez. Vai ficar 3 anos no xadrez. Na justiça comum ele está respondendo por estelionato, formação de quadrilha, então são coisas totalmente diferentes da justiça desportiva. É verdade. E, tinha uma parada aqui que eu ia falar que me fugiu agora. Caramba, eu tô com meu TDAH muito acentuado, né? Eu tô esquecendo. É a idade, né, cara? 40 ano que vem, né? É a idade já. É muita coisa, irmão, é muita coisa. Novo. Não, mas eu tinha pego uma parada aqui que era importante a gente citar. Mas enfim, meus amigos, é isso. O Bruno Henrique foi punido, tá? Ele foi punido com a pena máxima. Então, não tem como que se mude a regra, né, Márcio? Que se mude a regra, aliás, que se mude a lei. E aí, enfim, e os próximos. E que esse caso ele possa ser exemplo para os demais casos, né? É isso aí. As leis, elas são modificadas por demanda da sociedade. A sociedade agora entende que as leis desportivas elas devem se adequar à presença mundial das bets. Justamente. E essa tua frase me fez lembrar o que eu estava querendo falar. Eu não, assim, eu já tive algumas propostas aqui no canal para poder anunciar 2 bets, né? Eu fui obrigado, entre aspas, na S1 Live a anunciar uma bet. Eu anunciei uma semana, depois falei, não quero mais. E aí botaram outro jornalista que estava lá na S1 Live lá para poder fazer. E para mim é um escárnio, não sei o que vocês pensam disso, mas para mim é um escárnio a forma que as bets estão adentrando dentro do futebol. E adentrando de uma forma assim que você fala Copa do Brasil betano. Campeonato Brasileiro Superbet. Eles estão mudando os nomes dos campeonatos. Não, é no mundo inteiro. E aí, ô Márcio, a gente olha Flamengo, aconteceu no Curitiba, aconteceu no Paraíba, para jogadores. Irmão, o que acontece? O que tu acha que acontece com Tomazinho em Nova Cidade? O que tu acha que acontece com o Friburguense lá na Série C do Campeonato Carioca? Sabe? Série C não. 4ª divisão agora. Caiu. Não, caiu pra 4ª agora, mas jogou a Série C. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que, pra mim, o futebol, o esporte, no total, ele deveria estar de um lado e as bets do outro. Quando faz isso aqui, se tem jogador como o Aleph Manga, que tava jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, faz isso por 50 mil, irmão, qualquer 10 mil pra um cara que joga no Nova Cidade, no Arte Sul ali, Jonas, vai resolver. Sou obrigado a discordar de você. Vamos lá. Fica à vontade. O que acontece é o seguinte, se no Brasil nós temos leis que regulam as bets, não tem nada de ilegal. Agora, não, mas eu não falei que é ilegal. Eu sei. Deixa eu só evoluir. Se existe a arma, não quer dizer que a pessoa tem que morrer. Outras pessoas têm que morrer. Alguém tem que puxar o gatilho. Então, o que acontece? A existência da bet não justifica os crimes que são cometidos por outras pessoas. Entendeu? Por isso é que nós estamos tristes com o que aconteceu com o Bruno Henrique. Não é por conta da bet, nós estamos tristes por conta do comportamento que alguns profissionais têm para se influenciarem e terem benefícios econômicos por conta das bets. Eu acho que as bets elas são muito importantes,
Muitos canais têm bet como patrocinador e diz que tem que apostar com responsabilidade, etc. Mas se a gente parte da premissa que tem uma lei que regula a existência das bets no Brasil, cara, a gente não pode culpar a arma, a pistola, o revólver por conta do homicídio. A gente tem que culpar quem puxou o gatilho. Não, a bet, assim, a bet pra mim ela é a única que tá sendo lesada. Lesada. Entendeu? Questão de gostar ou não de bet, né? Ou jogar ou não, é pessoal. A partir do momento que eu vi, que sei, que presenciei, que tem pessoas ao meu redor que se viciaram e se enrolaram, tiveram que pegar dinheiro com pessoas com a reputação ilibada pra poder quitar falei, opa, calma aí, isso aí não tá normal, né? Eu também concordo que a diferença da bet pro jogo do Tigrinho é exorbitante. A bet tá acontecendo ali, tu tá vendo o jogo. Flamengo e Vasco, ele vai jogar e você vai apostar quem vai ganhar, dependendo da sua análise ou na sorte, porque tem jogos que não são tão previsíveis, né? Enfim. O Tigrinho não, o Tigrinho tem um algoritmo ali que manobra, que você ganha um pouquinho ali, ele te vicia, ele te dá aqui pra tirar mais lá atrás. Eu vejo essa diferença exorbitante. A questão de gostar de bet ou não, pra mim, ela é pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que anuncia, tem gente que não anuncia. Isso eu concordo aí com você. E a bet não é culpada, não. A bet tá longe de ser culpada. Eu só acho, como opinião, de que pra mim não deveria ser o esporte não deveria ser atrelado às casas de aposta. Eu acho que os dois deveriam existir, como já existe há muitos anos, né? Há muito tempo. Eu acho que eles não deveriam ser homogêneos, ao ponto de você mudar o nome de um campeonato importante para uma casa de apostas. Entendeu? E atrelado a isso aí que eu falei, né? Enfim, teve uma explosão. A casa de aposta tem há muito tempo. A bet tem há muito tempo. Sendo que teve essa explosão de bet, né? Muito por conta dessa mistura dos campeonatos, dos clubes estampando aí na camisa e tal. Então teve essa explosão, né? Com a paixão nacional que é o futebol. E efetivamente só dá luz às irregularidades no que tá efetivamente tendo luz, né? Foi isso que eu falei. Se o jogador de Série A ele tá fazendo isso, né? Deveria ter uma medida, e eu creio que tem uma medida. Eu sei que quem denuncia por muitas vezes as questões da irregularidade é a própria Bet, porque ela vê movimentações irregulares, né, ou apostas em determinadas situações. Quem iniciou o caso do Paquetá foi a Bet, inclusive a patrocinadora do West Ham. Sim, então. Mas assim, eu não acho que o esporte ele deveria ser tão homogêneo com a casa de apostas. Eu acho que cada um deveria estar de um lado, né? E a partir do momento que isso virou uma explosão, né? Jogadores que lá atrás só se importavam em jogar futebol, hoje que não tem a concepção de profissionalismo, que de repente estão passando dificuldade ganhando R$1.500, dando exemplo, no São Cristóvão da vida, o cara chega com 50 mil ali, o cara, porra, né? É complicado, cara. Agora, concordo com você, a Bet é a menor das culpadas, a Bet é a única lesada nisso tudo. A Bet é a única lesada, né? Se eu sou dono de Bet, se o Campeonato Brasileiro quer estampar a minha Bet, né, o nome da minha bet no nome do campeonato, eu ia ficar maravilhado, né? Maravilhado. Eu só acho que o esporte ele deveria estar de um lado, não, como eu posso dizer, não em conflito, né, de um lado e de um outro, mas cada um trilhando o seu caminho de forma paralela, porém, né, cada um trilhando o seu caminho, não se juntar tanto de forma que você mudasse o nome de um campeonato para uma casa de aposta, né? Enfim, essa é a minha opinião.